gente que depois mandou mensagem, falou assistir, foi muito legal mesmo. E aí depois eu tive uma saída, né, para outros estados, mas ao longo da minha jornada, eu acho que sempre o que me deixou muito motivado foi como eu consigo ajudar o corretor, né? Em 2016, eu fui fazer um curso externo e eu precisava entender, né? Como que eu ajudo mais? Porque é difícil, né? Nós estamos falando aqui, tem aproximadamente agora 53 empresários aí do outro lado que sabem, né, que a dificuldade é muito grande, cuidar de pessoas, financeiro, vender, sinistro, imposto, é um caos. E eu acho que a partir do momento que eu saí para esse novo conhecimento e eu fui entender um pouco do dia a dia deles, eu acho que esse foi o grande ponto na minha vida. Acho que o ponto de virada. E eu sempre fui um apaixonado por vendas, né? Quem já me conhece desde sempre, eu sempre fui um cara muito diferente, com umas loucuras, dentro da Porto, muita coisa lá, junto com o consórcio, o Boldo, Adalberto, Bruno, né? Todos viram um pouco das nossas loucuras, né? E aí chegou um momento que você quer se desafiar mesmo, né? Então, eu acho que isso estava batendo muito forte. Eu tenho uma gratidão enorme pela diretoria da Porto, pelos anos que eu participei, pela figura do Jaime, da família Garfinkel, né? Ah, e aí hoje não mais, né? Com crachá de funcionário, mas hoje com crachá de corretor, né? Exato. Parceiro. Então, e para mim é uma grande alegria, né? E quando você sai no primeiro dia, você fica com algumas inseguranças, né? Tá, como foi o primeiro dia? Putz, cara, Ah, começou mais CLT. Chegou aqui, e aí? eu digo que o primeiro dia foi o mais legal, porque assim, de manhã eu fui fazer o exame demissional, né? Natural de saída de empresa, e à tarde eu já estava com o computador ligado e eu já estava estruturando, né? Eu sempre fui uma pessoa muito de processos, né? E ao longo da minha vida eu nunca fiquei parado em um estudo, né? Então, eu tenho algumas certificações aí de gestão comercial, Olha os livros que administração. você leu, né? Isso. Só livro top. Só falta escrever, né? Só falta escrever. E não só isso, porque hoje está mudando, a forma de educação ela está mudando. Então, não quer dizer que hoje só um nível superior vai garantir que é o suficiente. Hoje você buscar informações, né? Está muito dinâmico, né? Exato. O mercado, a informação. E a pandemia fez Entendeu? isso, né? De certa forma, Então, mudou em alguns pontos, né? muito, né? Então, durante a pandemia, enquanto o pessoal às vezes ficava lá à noite assistindo o Jornal Nacional e vendo desgraça, eu me atolei em estudos de marketing digital, de estruturações de venda, enfim, a gente foi de cabeça mesmo nesse tema, né? E aí foi quando nasceu realmente os nossos primeiros projetos digitais, né? Ainda não a corretora. Em 2020, com a minha ida para outro estado, a Lise, né, que todo mundo conheceu aí no primeiro encontro, ela precisou sair da Porto Seguro, né? E aí foi quando ela abriu a corretora e ela trabalhou com o consórcio, assim como vocês, né? Ela sentou na cadeira de vocês. Na realidade, a gente estava até conversando que, de repente, uma forma de ter sucesso é casar com você. É... Olha, esse é um algoritmo de sucesso. Se você quer vender mais consórcio, muito provavelmente, se você casar com o seu consultor, você provavelmente vai ter muito sucesso. É tipo uma mandinga do consórcio. Então, quem é atendido pelo Márcio, Ele tá ele solteiro. está aceitando propostas, ele está solteiro. Esse é o segredo, Rafa. Esse é o segredo. Do conhecimento, né? Lógico, Né? lógico. Então, e aí a gente, no primeiro dia, a gente já saiu, porque assim, a gente já vinha com uma estrutura digital que a gente já tinha muita gente nos procurando. Mas basicamente a Lise não estava conseguindo dar conta da quantidade de leads, né? De interações que a gente tinha com a nossa audiência, né? E aí foi quando a gente realmente estruturou, né? E eu acho que essa é uma grande etapa, você estruturar o seu processo.
Você né? começou de trás para frente, né? No digital, depois você foi no corretor. Então, Isso. A gente já tinha todo um processo digital pronto, né? Com alguns produtos, algumas soluções, não só para consumidor, mas para corretor, para vendedor de consórcio, né? A gente já vinha buscando, né? Como ajudar, né? Quem me conheceu no passado, quem conheceu a Liz, sabe que a gente aprontava algumas coisas, criava lá um modelo de envio de mensagens no WhatsApp para estimular. Levamos uma vez um monte de cliente para dentro de uma pizzaria. Isso, início da Conquistadores, né? Não, não, isso ainda dentro da Porto. Ainda... Então, assim, a gente sempre testava coisas novas. Então, eu lembro até hoje, a Jeane, né, que faz as apresentações, pô, nós armamos lá, levamos um monte de corretor, cada corretor convidou 3 clientes para ir para uma pizzaria e a Jeane dá uma palestra sobre soluções financeiras e, pô, saiu um monte de contrato. Então, assim, eu acho que, na verdade, o grande tom do negócio é você sair da caixinha, né? Sair da caixinha. Então, assim, se você ainda está no modelo que, eu vou mandar não sei o quê, eu vou esperar ele levantar a mão, eu vou para aquela negociação tradicional, cara, não espere coisas muito diferentes, né? Agora, a partir do momento que você se desafiar, porque eu tenho certeza que as 75 pessoas que estão assistindo agora, se a gente abrir a gaveta de ideias de vocês, a gaveta de ideias vai ter papel pulando. A questão é, você está dando prioridade para quê? Se você der prioridade para suas ideias e fizer elas acontecer, eu aposto com você. Eu aposto um almoço com você aqui no lado da sucursal, que você vai ter sucesso. Agora, você de fato está colocando as suas ideias no jogo ou elas são só ideias? Ideia sem ação é um pensamento. É um pensamento. Perfeito. Então, isso é muito importante, você colocar para acontecer. E desde o primeiro dia de Conquistadores, quando eu, de fato, né, o nome da nossa empresa chama Conquistadores, tá? Desde o do primeiro dia, a gente já colocou e escreveu na parede, né? Que nós somos uma empresa de criatividade e tecnologia. E aí a gente começou a estruturar tecnologias e durante o nosso dia a dia a gente tem que utilizar de muita criatividade. E testar, não tem que ter medo. Você tem que fazer, testou, deu certo, muda. Não é porque deu certo que você vai cristalizar aquela ideia. Você tem que aperfeiçoar ela. Isso a gente faz todos os dias aqui. Todos os dias a gente está aperfeiçoando ideias. Então, a gente vai dando esses passos. E eu nunca imaginei que Deus, né, independente da religião de cada um, mas que a figura de Deus fosse abençoar tanto a gente, né? Porque, e aí eu vou falar um pouquinho de números, mas eu acho que é importante. No primeiro mês, né, a gente vendeu em outubro, né? Foram 4 milhões. E eu estava projetando 1,5. A gente não estava com tanta estrutura, foi muito com baixa tecnologia. E eu ficava assim, meu Deus, obrigado, você já me mostrou que esse é o caminho. Mas deixa eu baixar um pouco a minha bola, porque eu sei que não vai vir 4 milhões todos os meses. Você está mantendo um padrão. Mas eu e aperfeiçoando, Aí veio novembro. Já anotei aqui, porque... Aí veio novembro. Pô, veio mais 4 milhões. E eu falava assim, calma, Deus. Calma, eu já entendi, eu vou continuar. E a gente foi continuando. E essa produção permaneceu. Isso num processo ainda de estruturação. Hoje não, hoje a gente tem utilização, estruturações, robôs, tecnologia, funil de vendas. Funil de vendas. Muita gente vê palestra de funil de venda. Cara, se você ainda não pegou o negócio, você precisa aprender ontem, você está atrasado, independente do produto que você vende. Sim. Você está atrasado. Entender funil de vendas é crucial para a sobrevivência da sua empresa. Parece matéria chata de faculdade e não é. Isso é crucial, né? Então, foi isso, né? E a gente vem aí no dia a dia, né? Eu e a Liz, a gente separou, né? Assim, a gente, cada um tem a sua operação principal, né? Então, hoje a negociação, interromper,
Hoje a negociação ela está 100% comigo, A gente conversa, troca muito e chama muita atenção na hora que você negocia. Queria que você falasse um pouco, lógico. até mesmo a autoridade que você demonstra, tudo mais nas suas reuniões. Isso é Perfeito. muito interessante. O Zuramil aqui falou, foi meu consultor, hein? Aí, a Zuramil. Boas lembranças, hein? Valeu, Zu. Você é demais, demais, demais. Tá com a gente lá. Esse timão da UCS também. Tem uma Forte. turma, time forte. É uma honra estar junto com o pessoal da UCS. Eu fui na reunião esses dias de encontro. Como eu fui bem recebido, né? Deixar um abração para todos os diretores, todos os associados e para o presidente Augusto, que é um cara sensacional. E para o rei do consórcio, a Mandio, que também é um cara que me recebeu muito bem. Então eu tenho que bater palma para esse cara. Bom, vamos lá. Eu acho que dentro de uma regra de negociação, né, e ao longo dos meus anos de Porto, eu tive a oportunidade de ver muitos corretores em ação, né? E eu vi pessoas que, muito da questão do comportamento, né? Então, pô, legal, de repente você não entende tanto consórcio, você está habituado mais com outros produtos e está aqui com a gente exatamente para aprender mais, né? Mas efetivamente, muita gente utiliza a figura do consultor. Vocês são grandes heróis, né, da operação. Porque você está lá dando um auxílio de venda. Vocês têm, exatamente pela quantidade de visitas, de negociações, vocês têm uma expertise que é absurdamente grande. Vocês sabem como se comportar em cada tipo de negociação, né? Só que uma coisa que eu sempre observei o líder da negociação é o corretor. Por mais que às vezes ele não se comunique tanto durante a reunião, mas a postura de influência dele é preponderante numa reunião de fechamento. E o que eu comecei a observar? Que eu via muito corretor chegando ali, sabe, meio escondido, peitoral para baixo, e aí começa a conversar. Tem total confiabilidade com o cliente, né? E aí, poxa, de repente o cliente é um diretor financeiro, um diretor de RH, alguma pessoa mais bem-sucedida, você se coloca numa posição menor. E tá errado. Tá errado. Quando você for fazer para uma reunião, seja ela presencial, seja online, porque o cara percebe o online. A tua postura é uma postura de pombo. Você tem que estar com o peito erguido. Você tem que estar muito confiante. O Ebão tá tentando fazer ali, ó. Olha lá, já melhoramos, né? Mexendo a barriga. Assim também. Murchar a barriga também é bom. Mas você tem que estar com uma postura confiante, né? E uma outra dica que eu dou é assim, o teu cliente, né? E talvez essa seja uma frase muito forte, 70 e 80, 90 pessoas? Quase 100 pessoas. Quase 100 pessoas, ó. Dá um like, curte, compartilha, não é YouTube aqui. Mas, ó, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Se você realmente quer vender consórcio, você tem que entender de dinheiro. O consórcio é uma ferramenta. Você precisa saber entender o que é dinheiro. E dinheiro não é saber fazer Pix, não, tá? Você precisa entender um pouco de mercado financeiro, saber o que é fundos, o que é um pouco de ações. Você não precisa ser um especialista. Você precisa entender. Porque hoje muita gente está buscando o consórcio como forma de investimento. Haja vista, é só você olhar no teu Instagram, provavelmente você está vendo aí muita coisa de imóvel de leilão, muitas questões de alavancagem. Alguns dos influenciadores digitais hoje falam muito sobre alavancagem financeira. Você levantar patrimônio, levantar dinheiro com o seu próprio patrimônio. E efetivamente você tem que mostrar que comprar à vista, comprar com consórcio é melhor do que comprar à vista. E se você ainda não sabe fazer essa conta, você não vai vender bem para o seu cliente. O Rafa, você acha fundamental o corretor participar da venda? Você falou da figura do consultor, isso é importante. Antes a gente tinha muito isso, né, Clebão? De a gente fazer e tal. A gente está num outro momento, até por conta do tamanho do negócio. E quão importante você acha o corretor participar de uma negociação, de repente, que ele passa para a gente? Boa! Não, assim, ainda o corretor, às vezes, esse cliente é cliente dele há 10 anos. Sim. Fundamental. Tudo Né? relacionado. Cara,
Você gerou uma reunião, você mandou para o consultor, você não participou, cuidado, precisa rever algumas coisas, tá? Porque a negociação é sua. Você pode trazer o consultor e ele vai ser peça fundamental. E olha só, você, de novo, e utilizar o consultor não é levar ele para toda a reunião e ao longo da reunião você fica respondendo o WhatsApp e. Não, mas o quanto você está inserido nessa reunião e o quanto você está aprendendo. Eu falava muito para os corretores, eu falava assim, cara, você tem que fazer, entende, faz o curso do consórcio, né? Os cursos que vocês oferecem. Faz 5 visitas, promove 5 visitas e leva o seu consultor. Eu duvido se na sexta você já não está pronto para fazer. Só que às vezes as pessoas acostumam, inclusive, né? Agora, de novo, eu estou levando você porque você é o ponto-chave da minha operação ou porque eu e você vamos transformar essa negociação em fechamento. Porque eu posso não entender de consórcio, mas eu entendo, nós corretores entendemos de cliente, de pessoas, a gente sabe da vida dos caras. Aquele ponto do dinheiro. A gente faça exato. Então, consórcio é bom? Pô, você levou o consultor está falando sobre consórcio e você está ali explicando sobre dinheiro. Então, o cara tá lá, mas eu tô com o dinheiro guardado, não sei o quê. Não, 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 nós vamos trabalhar isso junto. Nós vamos colocar o teu dinheiro para acontecer de forma gradativa. O seu dinheiro tem que continuar investido. Inclusive, eu me coloco à disposição em conversar com o seu assessor de investimento para mostrar para ele qual que é o fluxo financeiro que ele tem que seguir para a gente conseguir o melhor do seu projeto de consórcio. E porque novamente o cara não quer comprar um consórcio, ele quer comprar uma casa, ele quer construir, ele quer realizar um sonho. E o consórcio é uma ferramenta de construção. Então, quando você começa a falar sobre essa estruturação, então aqui eu sempre falo para os clientes, não, então, o seu projeto, o seu projeto, o seu projeto. Eu repito muito isso. Porque o consórcio ele é uma ferramenta, ele não é o principal. O principal do cara é o projeto. Então eu falo assim, o meu serviço contigo só acaba na hora que eu entrego o seu projeto. Posso só aproveitar esse gancho? Você comentou comigo, num atendimento seu, você começa a falar de produto depois de um certo momento, né? Então, explica um pouquinho como é essa abordagem. Aqui, de novo, a gente faz muitos testes, tá? A gente testa muito. Então, eu digo que para cada reunião de vendas, cada processo, eu não, né? Eu sei da marca forte que a Porto tem, né? E que outras também tem. Mas efetivamente, sabe aquela história de você guarda o melhor para o final? E aí a gente está falando, a gente entra já, né? Eu vejo muitos fazendo isso. E, de novo, não quer dizer que está certo ou está errado. É que o meu modo é diferente. Eu guardo a cereja para o bolo, a Porto Seguro, eu guardo ela para a última etapa da minha venda. Então, eu explico para o cara o que eu faço, como eu vou ajudá-lo, como eu ajudo as pessoas, qual é o melhor modelo. Eu ensino o consórcio, uma reunião de vendas comigo é 1h30. E eu brinco, cara, você pode sair da minha reunião e fazer uma provinha na ABAC, você vai tirar uma pontuação boa. Porque o cara vai sair sabendo o que é lance fixo, embutido, o porquê que ele une isso, como que é feito o sorteio. Por quê? Porque a partir do momento que o cara tem a clareza do que ele quer, do processo, da ferramenta, do consórcio, ele vai comprar. Então você não precisa ficar utilizando aqueles monte de tática absurda, entranhando no cara uma espada e o cara às vezes não entende. Vendedor legal, forçando a venda. O meu processo, e quando a gente acertou o processo de venda, eu falei que era assim, pô, eu tava me sentindo o Ronaldo Fenômeno. Porque dentro do meu processo, quando eu levava os clientes para a etapa de reunião, que fique bem claro aqui, eu não estou trabalhando carteira. 99% dos meus clientes são pessoas que a gente abordou no digital. É o cara que está seguindo o nosso canal, que é o que a Lizzy passou lá, que é o @Lizzy do consórcio. Eu não tenho relação.
Então eu tenho que gastar muito mais em negociação do que muitos corretores aqui que estão nos assistindo, que conhece, que é atendido aí pela sua corretora. Negociação. Só aproveitando, o pessoal que já Não, está fala um liberado. pouquinho mais perto do microfone, que o pessoal tá falando que o nosso áudio tá longe. Ok. Pessoal, só aproveitando, o QIA está liberado para perguntas, tá? Fiquem à vontade. Você falou uma coisa muito importante sobre a gente entender de dinheiro, né? Eu acho que não faz sentido, no momento atual que a gente está, o corretor ter o seguro de vida, o plano de saúde, o carro fácil, o Real Sport Pack, ter tudo do cara, né? E não ter as finanças do cara, não desenhar um projeto financeiro para esse cara, tem a previdência do cara. Então a gente precisa atuar como consultor financeiro. Se a gente não mudar esse mindset, a gente vai ficar para trás, né? Cara, isso que você está falando, eu brincava com alguns corretores e eu falava assim: todo mundo aqui já assistiu Tropa de Elite, né? E não sei se vocês lembram, o Tropa de Elite 2, o título dele era Tropa de Elite, o inimigo agora é outro. E antigamente, os corretores que estão aqui assistindo, vocês lembram que a maior ameaça do corretor de seguros era o gerente do banco. Porque ele fazia o seguro, indicava, não sei o quê. Menor, tá. Hoje, o novo inimigo do corretor, o inimigo agora é outro, é o assessor de investimento. Por isso que você precisa aprender a falar de dinheiro. Por quê? Se o assessor de investimento, ele está controlando as riquezas do seu cliente. Cara, para ele roubar o seguro de automóvel, e olha aí, BTG e XP estão vendendo seguro. Se você não aprender a falar de dinheiro para controlar as riquezas do seu cliente, o cara vai falar. E aí, gente, assim, é uma lógica. Pô, eu tenho meu assessor tá lá tomando conta de 1, 2, 3 milhões que eu tenho. Pô, e eu tô tomando conta aqui do carro. Uma hora ele vai te sacar fora, porque o assessor tá fazendo ele ficar mais rico. E você não tá fazendo ele ficar mais pobre, você tá protegendo o bem dele. Mas o cara tá levando mais dinheiro pro teu cliente. Então você precisa, no meu conceito, você precisa saber falar de dinheiro, você precisa aprender a falar de milhas. E você precisa entender sobre gatilhos mentais, tá? São vários os outros conhecimentos, mas eu acredito que nesse formato você já vai estar bem evoluído. Porque se você conseguir falar de investimento de forma sólida, né? E de novo, você não precisa ser um especialista. Você não tem que indicar o fundo que o cara vai ter que comprar. Se você entender sobre renda fixa, renda variável, né? Tesouro, que é básico, regras de tesouro, né? Entender você tem que abrir uma súmula, um regulamento da Caixa Econômica Federal para entender o que é FGTS. Isso são coisas importantes, porque todo mundo tem saldo de FGTS para utilizar na compra de imóvel. Então, você precisa entender sobre isso. A partir do momento que você pegar toda essa jogada, você vai ver que vai ficar mais fácil de você negociar com o seu cliente. E aí, você fica um concorrente do assessor. E aí você mostra para o cara. Essa semana, na segunda-feira, eu e a Lizzie fomos fazer uma visita para um cara que basicamente o cara ele é pró em mercado financeiro. O cara mexe com o mercado de opções. Difícil pra caramba. Estrangeiro, né? Um indiano, cara muito, muito forte. Cara, eu comecei a mostrar que ele ia ter um retorno de lucratividade maior trabalhando vendas de cota contemplada da Porto Seguro do que trabalhar no mercado de opções. Nós começamos a fazer conta. Legal que você tem oportunidade. Lógico. Você vendeu consórcio. Exato. Você não vendeu uma casa, você não vendeu um carro. O cara só fica... O bem de patrimônio, né? O dinheiro. É o dinheiro. Então, de novo, não é o consórcio, é o dinheiro, é o projeto. Como se Né? o projeto. E aí, quando você coloca o consórcio como ferramenta, putz, pro cara ficou claro. Quando eu mostrei para ele, ó, é assim, assim, assado, assim, assim, assado. Aí eu cheguei, ó, e agora a última etapa. Para o seu projeto ficar melhor, para você ter uma rentabilidade melhor, a escolha de uma empresa de confiança é determinante. Aí ele, o que você me sugere? Aí eu falei, sem sombra de dúvida, a Porto Seguro. Você mandou na negociação. Exato. Então, Por quê? Autoridade. Autoridade, né? No E aí... momento algum falou de consórcio, vai falando das opções, da flexibilidade do produto, né? É isso aí. Então, Então, Rafa,
Desculpa te interromper. Lógico. E falando aí da negociação, a gente fala que vocês desvendaram o código, né, do negócio. É o código, né? Desvendaram o código. Que também é casar com a consultora, obviamente. Mas tem um Casar com a outro código consultora pra era uma vocês brincadeira, desvendarem. né? É a brincadeira, mas é que você Não leva casou a mesmo. sério, não. Cara, e como que você negocia? Cada cliente, você já tem um método formado, um script aqui na cabeça de como começar, conduzir, ou cada cliente vai te conduzir para um caminho e você... Isso está dentro dos gatilhos mentais? Isso é demais. Você falou ontem de É. gatilhos mentais, eu achei fantástico. É. Você já vai direcionando o cliente para onde você quer que ele vai, cara. É a técnica do negócio. Exato. A gente faz isso meio que naturalmente, né? Mas tem uma técnica e quando você descobre essa técnica, estuda e vai atrás do conhecimento que foi o que você fez, acho que o negócio fica muito mais fácil. Tanto que vocês convertem 70%, 80% do que entra de clientes para vocês. Fala pra gente desse método, do código. Tá O bom. código aí, vai. É. Dá o código pra galera. Boa. Você me Abre o permite? jogo, hein? Vou mostrar uma coisa. Ah, Eu boa. anotei aqui para a gente não Duas se esquecer. anotações. Eu coloquei gatilhos mentais. Gita aí livro Armas da Persuasão, Roberto Cialdini. Ele é o primeiro testamento para você entender de gatilhos mentais, tá? Ele é o primeiro testamento, porque ele comenta sobre 6. E hoje existem outras teses que chegam a 14, 21 gatilhos, enfim. Mas entenda o primeiro testamento. E depois você vai entendendo os demais, tá? Porque as coisas foram evoluindo de novo. Esse livro é um livro um pouco mais antigo. Na minha opinião, esses 6 aqui, que não são os 6 do Roberto, ele já é uma mesclada. São os principais. Então, a prova social, esse gatilho, ele é fortíssimo. Posso dar um exemplo? Claro, porque eu não sei o que Cara, é social. Vê uma fila, você foi no shopping, Putz, viu uma filona lá, você nem sabe o que é. Mas você tá lá. E você já está curioso, louco para entrar na fila, né? Então, tem algumas coisas que você vai trazendo para o cliente no dia a dia, que você vai trazendo provas sociais de sucesso. Mas não é porque simplesmente tem uma fila, porque você viu alguém saindo da fila com um sorriso na boca. Alguma coisa está saindo de legal ali de dentro. Eu quero também. Exato. Se é uma fila saindo, todo mundo. Você está olhando para a ponta da fila. Você quer saber. Então, a questão da prova social, a gente aborda muito nas nossas redes sociais. Então, olha só. Se eu perguntar para você agora, quantos leads você está atendendo? Você provavelmente vai fazer a conta. Ah, esse mês aqui que eu estou, né? A campanha da Porto, inclusive, parabéns para a Porto. Baita campanha que vocês estão fazendo aqui em abril. Se você não vendeu nessa campanha, cara, ó, aproveita agora, falta 15 dias. Você, ó, chinelar, é a hora de ganhar dinheiro. Alguns milhões, né? Milhão é pouco, meu. Corretor tem que ser milionário, tem que ganhar muito dinheiro. Olha só. Se você está tratando lead, você abriu sua caderneta e você está falando assim, eu estou tratando aqui 10, 15, 20 leads, eu vou te dar uma notícia. Eu tenho 41 mil leads sendo tratados. É isso? Não. 42,5. Eu tenho 42 mil leads que eu estou trabalhando. Nossa, 42 mil? 42 mil. É grande, né? Não, pô, eu estou aqui com quase 1.000 funcionários. Olha só. Eu começo o meu lead, e, gente, pode parecer a maior loucura. E eu e a Liz, a gente discute isso muito. O meu lead, ele já vem, quando ele vem falar comigo, ele já está aquecido. Mas ele começa comigo lá na rede social. Nós somos uma empresa digital. Novamente, 99% dos meus clientes, eles me conhecem pelo Instagram. Eles conhecem a Lizzy pelo Instagram. Então, o cara está me procurando. Só que é o seguinte. Eu tenho o Instagram da minha empresa. Mas se você não está mostrando informação para o cara todo dia e instigando, você não vai sair do zero. Mas eu mando lá, eu tenho uma empresa que faz todo o visual e faz aqueles posts estáticos lindos. Não, entenda uma coisa, pessoas negociam com pessoas. Você precisa pôr a sua cara.
Quando ela entender que ela está negociando com alguém, Clebão, tudo bem? Prazer te conhecer. Meu, eu já te acompanho nas redes sociais. Vai ficar colocando tabela, né? Não, Não é isso. não mata. A tabela ela pode existir, mas Não, ela é um não só. complemento. Ela não é o principal. O principal é você começar a quebrar, descascar o cliente de forma gradativa com informações constantes. Não sabe como fazer? Daqui a pouco eu vou te ensinar. Olha só, prova social. Toda quinta-feira a gente posta clientes que tiveram sucesso, foram contemplados. Histórias reais nossas, de clientes nossos. Ah, é quarta, desculpa. Toda quarta-feira a gente cria, aí as pessoas estão recebendo a informação. Aí vê lá, quem aqui não se emocionou com o vídeo do Thiago, lá no primeiro encontro com a Lise, do cliente chorando? História real, gente, real. Emocionante. Emocionante. Meu, isso é fortíssimo. Talvez dos gatilhos, a prova social seja um dos gatilhos mais importantes. Quando você mostra alguém que realizou, que fez, cara, pau, vai chover lead aí conversando com você. Porque ele viu que o projeto com você funciona. Autoridade. Cara, você está postando todo dia informações sobre consórcio, caixinha de pergunta, uma brincadeirinha sobre consórcio. Você tem que ter ali um dia a dia com várias informações. Não vai ser aquele cara chato que você só vai ficar falando de produto todo dia. Põe uma brincadeirinha, põe uma frase motivacional, vai construindo isso. Ó, você está quebrando, ó, de novo, ó, os 41 mil leads recebendo essa informação. Então, eles olham para a Lise é autoridade. E, ó, tem um case real de uma cliente nossa, a Josefa. No final de janeiro, Li? Janeiro, final de janeiro, ela, sabe aquela cliente que você fala assim, se eu for lá, ela fecha? Aqui na Zona Norte. A primeira cliente presencial que eu visitei, gente, todo o restante foi online. Foi a primeira porque a gente tinha acabado de voltar para São Paulo, estava com mudança chegando e eu falei, Lise, vamos lá. Se a gente for lá, ela fecha. Só que ela não sabia que a Lise ia. Ela não sabia. Quando a Lise entrou dentro do comércio da mulher, uma loja, a mulher brilhou o olho. Ela olhou e falou, nossa, que honra ter você aqui. Gente, pelo amor de Deus, não temos nada. A Lise brinca, parecia que a Xuxa estava entrando dentro da loja. Mas é verdade. Olha só. E aí eu, durante a negociação, eu apresentei uma coisa, ela olhou para a Lise e perguntou, o que você acha? Ó a autoridade aqui, ó. Estou matando um gatilho online, eu estou criando autoridade de consórcio. Legal. Reciprocidade. Cara, entrega tudo para o teu cliente. Entregar tudo não é dar desconto, não é falar de preço, não é... Cara, entrega todas as informações de consórcio que você puder. Mostra para o cara. Quando você... Eu fiz um post esses dias no @copia-e-cola. Eu terminei uma reunião, era 9 horas da noite. Do quê? Renatão. Do quê? Nossa, por que comprar comigo? Ó, o Renatão que vai falar. Não foi esse. Fantástico. É, não, mas teve um outro post que eu terminei que eu estava falando exatamente sobre o gatilho de reciprocidade. Eu fiquei umas 3 horas conversando com um casal de Recife, o Rafael Santana e a esposa dele. Cara, foram 3 horas ensinando uma médica e um engenheiro. Eu entreguei tudo o que eu pude de informação para eles, a tal ponto que para eles foi um presente. Quando eles terminaram, eles falaram assim para mim, Rafa, independente de qualquer coisa, eu quero agradecer, porque hoje eu estou entendendo uma coisa que eu não sabia mais. Ó, dá um presente, né? Tem técnicas de venda que quando um cliente entra numa loja, por exemplo, uma loja de roupa, se você receber ele com um café, se você dá alguma coisa para ele, a probabilidade de conversão sua aumenta em quase 50%. Por quê? Porque ele vai se sentir na necessidade de reciprocidade. No livro do Roberto Cialdini, ele comenta de pessoas fazendo um exame, um cara, né, um ator, né,
cara pilotando o teste, ele senta do lado de pessoas e eles estão aguardando para fazer um exame. E aí esse cara levanta e ele vai buscar uma latinha de coca para ele tomar. E aí ele pega e volta com duas. Ele fala, olha, eu fui ali e a moça está dando duas e eu trouxe uma para você. E ele entrega. E aí, depois do exame, eles se reencontram e ele fala assim, cara, você sabe que eu estou fazendo uma rifa aqui para ajudar pessoas, não sei o quê. E você não poderia ajudar com rifa? Coisa de 50 centavos. E aí eles começam a medir clientes que ele levou, as pessoas que ele levou Coca, o quanto elas ajudavam, e as pessoas que ele não entregou a Coca-Cola, o quanto elas ajudavam com a causa. Meu, a reciprocidade ela é fortíssima. O resultado foi absurdamente maior para quem ele deu Coca. Então você não precisa levar Coca-Cola para o teu cliente, mas dá uma informação boa demais. Mas boa, que o cara vai sair assim e falar, meu, eu não entendia sobre isso e agora eu estou muito preparado para tomar a minha escolha. E aí, cara, você não precisa ficar forçando. Ah, me dá seus dados. Vai acontecer. O Rafael, eu fiz esse post há 2 semanas atrás. Na segunda-feira eu transmiti a proposta dele. E eu falo para ele, olha, o que eu dei o conhecimento para o casal junto, e aqui tem mais uma objeção. Ah, não, deixa que eu trato lá dentro de casa, quem resolve sou eu. Cara, quando são homens, eu costumo brincar assim, olha, deixa eu te falar, eu também vivo sobre regime de escravidão. É importante a sua mulher estar junto, porque eu vou amadurecer a conversa de vocês. Até porque você sabe, se você tomar essa decisão sem o aval dela, ela vai ficar torcendo para dar errado para ela te zoar depois. Olha, eu estou quebrando uma objeção. Eu estou quebrando, porque eu preciso dos dois juntos. O casal é importante junto. E quando é a mulher, eu falo a mesma coisa. Eu falo, olha, é que o cara acha que manda, mas quem manda é você. Mas vamos colocar ele junto com a gente para acontecer junto. Porque aí ele também não vai torcer contra você. Então, a gente vai estimulando com um pouco de brincadeira, mas para a gente começar. Então, de forma chata, sempre traga o marido e a mulher. De forma legal, põe uma piadinha. Vai acontecer. Comunidade. Cara, rede social, o Instagram, @Lise do Consórcio, já é uma comunidade. Ali a gente troca informações, dependendo da postagem, gera um monte de comentário. Negativos e positivos, gente. E tá tudo bem. Tá tudo bem o negativo tá lá. Acredite, ele é um pouco do seu amigo, tá? Mantenha o negativo perto, porque esse cara pode te ajudar muito. Então a gente já trabalha isso. Então eu tenho várias pessoas. Os seguidores do @Lise do Consórcio são pessoas que estão buscando a realização. E eles estão acompanhando todos juntos. É uma comunidade. Isso aqui é fortíssimo, gente. Por último, escassez. E aí você vai trabalhando nessas épocas de campanha. Cara, olha, essa campanha está acontecendo só agora em abril. Outra dessa eu não sei quanto que vai acontecer. É o grande momento do ano no consórcio. E é a realidade. E aí o cara, você tem que mostrar para o cara, falar, olha, o ano passado foram comercializadas mais de 20 mil cotas. Já foi metade. Eu só não me deixe preocupado, porque eu já tive problemas aqui de clientes que não entraram achando que é papo de vendedor. Lógico que é. Toda campanha, né? Todo ano acontece isso. Eu tive um cliente na Black Friday do ano passado que ele não comprou. Uma semana depois ele falou, já me decidi, eu quero. Eu falei, cara, infelizmente não tem. E ele brigou comigo, ele falou, cara, você tinha que ter me... Aí eu falei assim, cara, só se eu tivesse empurrado uma faca no seu pescoço, não dá. Mas eu te avisei, você achou que era papo de vendedor e não era. Agora nós vamos ter que esperar a próxima janela. E ele não esperou, ele entrou. A explicação foi tão boa que ele preferia pagar mais caro, mas ele precisava entrar naquele momento, né? E por último, né? E aí eu finalizo aqui dos gatilhos, e para mim também é um muito importante. Todo mundo está falando, você está vendo isso em rede social, falando de storytelling. O que você precisa entender no consórcio, que o storytelling bem feito, ele não começa por você. Se você está contando a sua história, cuidado. Você está com algum problema de amor próprio, carência.
Ego, cuidado, não conta. A não ser que você não tenha nenhuma história de algum cliente boa, você pode ser o avatar transformado, mas você tem que ser muito leve no como você se comunica, porque algumas pessoas podem achar que você é um egocêntrico. O storytelling do vendedor de consórcio, ele começa pelo cliente. A jornada do herói é a jornada do cliente. E você é o efeito transformador. Então, quando eu conto a história do Tiago, ou quando eu conto a história de outros clientes, porque a gente vai adaptando isso para cada cliente que a gente vai abordando, isso é importante. Então, o Tiago era um cara, e aí vocês viram o vídeo, mas agora eu vou contar a história real dele para vocês. O Tiago, a vida inteira dele, ele sempre morou de aluguel. Os pais dele moravam de aluguel, os avós dele, e até onde ele lembra, nenhuma pessoa na árvore genealógica dele teve um imóvel próprio. Nenhum. Estava enraizado culturalmente na cabeça da família, que parece que ter um imóvel próprio era um bloqueio. E aí, esse cara precisava mudar isso, e ele queria mudar com o pai e com a mãe. Ele queria mostrar para o pai e a mãe que ele ia ser o cara que ia transformar tudo isso. E no meio da pandemia, no começo da pandemia em 2020, eu tive a honra de me comunicar com o Thiago, da gente se conhecer. E ele me contar a história dele. E para mim, eu sempre pedi a Deus para que Deus me apresentasse pessoas que, de fato, eu pudesse ajudar, que eu pudesse construir e agregar na vida delas. E aí eu comecei a mostrar para o Thiago que existia um caminho de planejamento. Um caminho que não é fácil, tem que ter paciência, mas que ele ia alcançar o objetivo dele. Sem pestanejar, o Thiago, ele entrou nessa jornada com a gente, com insegurança. Mas eu sempre peguei na mão dele, em todas as dúvidas, eu e a Lise, pegamos na mão dele e mostramos para ele que a jornada ia acontecer. Pois bem, gente, ele tinha dinheiro para dar lance, ele tinha uma cota de aproximadamente R$ 500.000, ele tinha o dinheiro para dar lance e o pai dele, a mãe dele havia falecido há um tempo atrás e o pai dele estava bem doente. E ele falou assim: Lise, eu vou dar o lance esse mês e eu tenho certeza que eu vou ser contemplado. Até emociona, cara, é muito forte isso, a história dele. E o Thiago, o pai dele pegou Covid e ficou internado. E o Thiago não conseguiu dar o lance. E o sonho da vida dele era que o pai dele ia morar numa casa do filho, escriturado. Na assembleia, ele não deu lance, gente. E ele esqueceu. E a gente ficou em cima dele. Na correria, ele ainda falou. Na época não tinha o opt-in, né? Hoje a gente pode dar lance. Na época ele ainda respondeu pra gente: não, tá tudo certo, eu já dei o lance. Ele não tinha dado por conta da correria. Ele foi contemplado no sorteio, cara. De você contar, eu tô emocionado, cara. Muito legal. Muito legal. Só tem uma história triste. O pai dele faleceu. Não teve a oportunidade de ver. Mas ele ligou pra gente e falou assim: cara, meu pai tá aqui. Meu pai tá aqui. Meu pai tá vendo. Ele pode não ter visto, mas ele tá vendo. E hoje eu tenho a honra de dizer, né, que eu tenho o meu imóvel próprio. E lá tem o áudio, o vídeo. Entra lá no @Lise do consórcio, entra em depoimentos. Na hora que você vê um cara chorando, para e escuta. É emocionante. Nós somos a primeira pessoa que ele Você ligou. contar, a gente já se emociona, mas olhar o vídeo dele. É legal Agora. fazer parte disso, né? A gente poder fazer parte disso. Lógico. Chamou atenção? Conectou? Gente, isso é storytelling. Isso é uma técnica de venda. Então, quando você coloca... Você trouxe o cliente profissional. Exato. Então, quando você começar a trabalhar esse tipo de... Porque todo mundo se coloca no lugar que você está falando. Exato. Lembra de alguma história ou algo, né? Agora, de novo, isso vai se conectar, essas histórias se conectam com cada tipo de cliente.
Se eu apresentar isso para um cliente investidor, que o cara já tem imóveis e ele quer comprar mais, não vai fazer sentido para ele, não é para ele. Então você vai contar histórias de investidores. Para pessoas que estão querendo adquirir o primeiro imóvel e que às vezes não tem dinheiro, a gente utiliza o Thiago. Agora, você tem que criar isso. De novo, é ir armazenando. Se você tem dificuldade em armazenar, anota, né? E vai criando o seu script. Aqui é o seguinte, a gente trabalha, né, com um funil de vendas. Então, o cara quando vem até a gente... Rafa, desculpa te interromper, mas eu vou aproveitar o gancho porque perguntaram exatamente isso, ó. Quem perguntou foi o Edu Aguiar, eu acho que é o nosso corretor aqui da Leste. Parabéns pela humildade em compartilhar. Você comentou em funil de vendas, mas como, aonde, com quem ou com qual empresa você faz? Legal. Eu já aproveito e mata Vou responder. Eu testei algumas, mas aqui eu me apaixonei e eu me dei bem, foi o RD Station, tá? O RD Station, para mim, ele tem um formato de visualização dos cards ao longo do funil que me ajuda muito. Eu acho que tecnologicamente eles estão mais avançados. De novo, se você vai encontrar um outro, você tem que se adaptar, né? Não tem o melhor, né? Não tem o melhor, é o que se adapta com você. Um outro ponto que eu gostei muito deles é que a ferramenta deles se conectam com outras ferramentas. Então, de novo, eu tenho que embarcar tecnologia aqui. Então, eu também tenho um sistema de robô. Eu não, no cliente bateu no WhatsApp, veja, faz parte do funil de venda, o cara preencheu o meu robô. Se o cara não preenche meu robô até o final, o nível de interesse dele é baixo. E aí, o Clebão, esses dias a gente estava brincando, eu tenho uma equação aqui de venda do consórcio, tá? É a maior maluquice, a maior maluquice do mundo. E ela é minha, tá? Se quiser chamar o hospício, tudo manda pegar só eu, a Liz, e não tem culpa. Eu vou colocar aqui. Depois eu volto aqui no outro. Ó, a minha equação de venda, de novo, gente, esse tipo de coisa é igual ao bunda, cada um tem a sua. Se isso fizer sentido para você, bem. Se não fizer, tá tudo bem também, não guarda, joga fora. Mas na minha opinião, se a vontade do cliente ela for menor do que a vontade do vendedor, a venda é igual a zero. E aí, você pode estar perdendo tempo gastando vela com um defunto ruim. Cara, se o cara te procurou, ele não passou pelo teu funil, você ficou desesperado e ansioso em atendê-lo, e você está gastando muita energia, cara, você vai desistir do projeto do consórcio. Você está gastando muita energia aonde não deve. Ah, mas funciona em 100%? Não, tem cliente que ele vai e volta. Eu tava brincando, ontem a gente estava comentando, um cara me procurou em novembro do ano passado, ele me deu não, em novembro não, em janeiro, ele me deu um balão enorme, marcou 2 reuniões, não apareceu. Ele é do Rio, tá? Ele era difícil se comunicar com ele. E aí, uma última mensagem que eu mandei para ele foi o seguinte: olha, fulano, talvez neste momento o projeto da conquista dos seus investimentos, do seu imóvel, não seja prioridade para você. Quando você se sentir preparado para colocar esse assunto como prioridade, nós estaremos aqui para apoiá-lo. E eu encerrei. Gente, um cliente de uma venda de 500.000 fora as indicações. Ok. E foi embora. E a gente tem esse receio. Ai, eu não vou me desgrudar do lead. Esquece isso. Esquece. Você tá... Cara, ele não ia comprar naquele momento. E aí, ele para mim foi um grande case, porque eu gastei, 2 reuniões canceladas, eu marcava reunião com ele à noite, online, E né? assim, Rafa, né? Essa pessoa, por exemplo, não era o momento dele. Não era o A momento. sua resposta foi perfeita, tá? E talvez se você tivesse insistido
mandado várias Já mensagens era. para ele, ele não... Ele não só ia me bloquear no WhatsApp, ele ia me cancelar na rede social. E automaticamente, do jeito que você se colocou, você colocou É autoridade. isso. Autoridade. Isso. Exato. Perfeito, Kleber. Perfeito. Irmão, a gente não pode, de novo, o tempo do cliente é importante, o nosso também é. Não, calma aí, eu vou chegar na conclusão. A Lise já, ó. Cara, mas. Porque a história é muito boa. Aí, na quinta-feira da semana passada, a gente utilizou alguns dispositivos aqui, a gente manda mensagem, a gente trabalha muito com Instagram impulsionado, a gente injeta dinheiro, e é pouco, tá, gente? Pra você ter ideia, a gente gasta aqui por mês aproximadamente R$ 1.500, R$ 2.000 com o tráfego pago, tá? Basicamente Instagram. E aí, o cara não me bloqueou, e eu olhei. Opa, ele vai continuar recebendo a minha informação. E bate, bate. Todo dia chega informação no Instagram do cara, porque eu tô pagando. O Instagram tá entregando. Até a hora que ele me procurou de novo. Aí eu fui muito incisivo. Falei assim, olha, a gente vai agendar a reunião, mas eu peço que realmente você me dê a melhor data para você e que você esteja tranquilo, porque nós não podemos cancelar de novo, como ocorreu nas últimas 2 vezes. De novo, eu estou impondo, peito estufado, meu tempo é importante. Fizemos a reunião na segunda-feira, R$ 500.000 fechado. Então, assim, e a indicação, o cunhado dele é aqui de São Bernardo, e ele já indicou, já comecei uma conversa com o cunhado. Então, você vai trabalhando o lead, não tem problema se ele não comprou agora. Continua mandando. E aí a equação verdadeira é, se a vontade do consumidor ela for igual ou maior do que a vontade do vendedor, a venda é igual a 1, ela vai acontecer. É matemático. Agora não fica tentando segurar lead que não vai. Calma, solta o cara. Insistindo, né? Insistindo. Exato. E aí, a gente faz todo esse trabalho, né, dentro. Então, assim, a gente tem um outro produto, um produto digital, que chama o Instagram, @copia e cola, né? Vou voltar aqui. Então, a gente tem o @copia e cola do consórcio, que é um produto que a gente tem exatamente para ajudar corretores, tá? Então, lá a gente já tem toda uma linha editorial, o que você tem que postar todo dia, enfim. Por quê? Porque é o que a gente faz, é o que a gente testa. O que eu não quero aqui mas eu contratei uma agência. Aí você contrata aquela agência que faz aquele site bonitão, que faz não sei o quê, e no final te dá 0 leads. E quem me conhece, quem foi atendido por mim na Pacaembu, sabe o quanto eu tentei nesse mercado. E, infelizmente, eles não sabem falar de serviço. Eles sabem vender celular pela internet. Agora, serviço é muito difícil. E aí, a gente aqui dentro do Copia e Cola, e dentro dos nossos conhecimentos em marketing digital e em tráfego, a gente começou. Então, eu entrego no Copia e Cola para quem está lá dentro, para os corretores que estão lá dentro, para os vendedores de consórcio que estão lá dentro, o que funciona, que é o que a gente testa no nosso perfil. Você começa a aplicar no seu. Veio um corretor aqui na semana passada, falou, eu já estou postando vídeos, não sei o que, pai. Eu falei, olha, você melhora isso, a gente melhorou uma ediçãozinha de vídeo, mostramos um negócio pro cara. Pô, o cara mandou uma mensagem pra gente feliz da vida, falou, eu segui aquelas táticas e técnicas, cara, já pintou 7 leads e já tô com 3 reuniões agendadas. Será que é o Fábio Almeida? Ele comentou aqui, ó. Eu conheci no primeiro evento, já comprei o produto, o bate-papo tivemos em 1 hora, aprende muito. Você é Fabião, gente. fera. Cara, e é isso. A gente ajuda dentro disso. Agora, de novo, esquece, não é o teu momento, né? Você ainda não está preparado, não quer fazer. Mas dentro do teu dia a dia, da tua carteira de clientes, né? Você está se comunicando, você está envolvendo tecnologia, quem mandar um WhatsApp 1 por 1 às vezes não dá. Você está contratando uma empresa de tecnologia para disparo no WhatsApp? A Léo comentou no evento anterior sobre o SMS. Você está se comunicando? Você tem que se comunicar. Não importa, vai ser SMS, WhatsApp, vai ser e-mail. Né? Todo mundo acha que o e-mail não é bom, o e-mail ainda é ótimo. Então, assim, você está utilizando de tudo isso? Você está se comunicando? O cliente está te procurando? Você está criando nele
uma coisa premium, VIP, para o cara. Tipo assim, olha, você está realmente preparado? Porque assim, o que eu vou te mostrar é uma coisa que 60%, e essa frase eu uso muito. Então, assim, olha, consórcio sempre foi muito comprado por investidores. Só que antigamente não tinha as redes sociais. Então as pessoas não entendiam finanças, né? Infelizmente a gente tem baixo conhecimento em finanças. E aí o cara pega e fala assim: poxa, mas consórcio é oportunidade? Porque na cabeça dele, consórcio é aquele negócio que para entrar é uma maravilha, mas para pegar o bem é uma tristeza. Aí você fala assim: não, mas deixa eu te contar uma coisa: o consórcio já é comprado por investidores há mais de 50, há mais de 30 anos. O investidor já entende, porque ele fez conta e ele vê que é melhor do que comprar à vista. O cara, melhor que comprar à vista? Porque tem post lá, o cara escrevendo: é melhor juntar e comprar à vista. Tá bom, por isso você tem que entender de mercado financeiro. No mínimo, renda fixa. Você vai ver que essa conta já não faz sentido. Aí você coloca lá, poxa, e aí que bom que as redes sociais hoje, elas estão pulverizando informação, porque a informação está chegando para a pessoa física, para o cara que não entende tanto. E aí, ó, isso aqui é um planejamento, você está tendo acesso a uma informação de estrategista financeiro. Porra, opa! Aqui a gente adora algumas palavras, né? Como o segredo, o jeitinho, como que é? Tem um outro que é muito forte, a estratégia. Tem algumas frases que se você incluir ali na tua venda, opa! Quem não quer o jeitinho? Quem não quer? Ué, ou você acha que só o relojão no pulso e a Ferrari nas costas? Não, cara, olha, eu posso te entregar uma informação que só os caras ricos obtinham, né? E que agora eu tô te dando acesso a essa informação que através do consórcio, com planejamento, você vai comprar tudo mais barato na tua vida, né? Cara, quando você começa a pegar isso, você fala assim, Pegou o valor desse negócio, o né? cara quer demais falar com você. E aí ele vai prestar atenção no que você tá falando. Ô, Rafa, a gente está com o horário aqui meio apertado, né? Nossa direção tá ali. Eu vou aqui para o QIA, ó, a gente tem algumas perguntas, mas eu vou fazer uma aqui. O pessoal falou aqui da dificuldade de fazer vídeo, né? Teve uma outra que também que perguntou sobre o case da prova social que eles não tinham, mas você acabou respondendo aí, né? Que ele pode ser o próprio cara. Essa aqui eu achei legal. Qual é o grande segredo para atrair leads? Aqui na nossa corretora já investimos muito e com pessoas que supostamente entendiam do assunto, porém só vinham leads achando que era empréstimo e acabavam desanimando. Eu gostaria de saber qual é o segredo para vender para leads. Não é uma coisa, né, Rafa? É o que a gente estava falando. Né? Obter esse lead qualificado. O cara ele vai chegar, o lead é o cara que já está te seguindo lá atrás. Né? Já tá quando ele te chamar no WhatsApp. Então, mas calma aí. Exatamente, é o lead de relacionamento. Então, assim, ó, o que eu vejo, cara? Às vezes vem um pessoal, eles me mostram lá o gerenciador, e agora eu já até ganhei o cheiro. Eu sei quando o cara que faz o tráfego é bom ou é ruim, né? Então, primeiro, se você tá achando que lead é você pegar qualquer anúncio e colocar para impulsionar, e você tem que começar a aparecer, cuidado. Você pode se decepcionar e muito. Então, primeiro, com quem você quer se comunicar? Então, se você quer se comunicar com as pessoas que querem comprar imóvel de leilão e utilizar o consórcio como estratégia, você precisa se comunicar com o leilão. E aí você começa a explicar, olha, tem uma forma assim, assim, assado, papapá. Mas é só isso? Porque aí o cara do tráfego, ele tem que colocar lá, investidor de imóveis, imóveis de leilão. Ele tem que... Não adianta entregar uma estratégia dessa e colocar lá que eu quero entregar para pessoas que trabalham na XP Investimentos. Talvez não funcione. Então, é uma união. Não adianta você ter a melhor comunicação e um tráfego ruim. Mas também não adianta você ter um cara de tráfego. Teve uma pessoa que nos procurou esses dias. Pô, o esposo dela é um cara que entende de tráfego. O cara ele participa de uma mesa de um cara que é um dos papas de tráfego no Brasil. Quando ele comentou, eu falei, pô, nós estamos juntos, eu tô lá também, não sei o quê. Eu vi que o cara entende muito de tráfego.
mas os conteúdos não são conteúdos que conversam. Então, se você não equilibrar o melhor conteúdo de consórcio e destinar isso para você se comunicar com o que você está dizendo, você vai jogar dinheiro fora. Então, cuidado. E aí tem muito gestor de tráfego aí, vagabundo, que o cara não faz o mínimo de seleção para quem entregar. Pô, esses dias eu abri um, e assim, é o cúmulo. Eu tenho até printado, é feio o que eu fiz, mas assim, eu printei, porque eu fiquei tão decepcionado que eu vou pôr aqui num quadro. Meu, o cara, ele tem a cara de pau de falar assim, o cliente olhou e falou assim, ai, mas não tá vindo tanto lead para mim, o cara fez uma landing page. Cara, eu não tenho landing page, pode procurar. Aqui nós não temos landing page. O cara me chama me chama no Instagram, ele fala comigo no WhatsApp. Não precisa. E o marketing relacional, ele é de uma conversa rápida. Para que eu vou levar esse cara para uma landing page? Mas esse gestor fez uma baita landing page. Aí, tomando pressão porque não vinha lead, sabe o que ele fez na programação? Entrega para qualquer brasileiro. E aí vem o curioso, vem o lead ruim. Ah, pô, veio 70 leads. Aí você vê conversão baixa. Ah, mas esse negócio de marketing digital não funciona, os leads são muito ruins. Não! Ou a sua comunicação está errada, ou o gestor de tráfego está entregando errado. Agora, como que a gente vai desmascarar isso? No Copia e Cola a gente ensina um pouco, tá, gente? Para você não ser pego de surpresa. Então, aqui você vai aprender a fazer conteúdo de qualidade. Se você vai querer que alguém vai fazer ou você vai fazer, inclusive a gente está entrando com o módulo de tráfego, que é um pouco mais complicado, tá, gente? Não é porque ele tem um pouco, né? Eu sei que vocês, corretores, vocês têm outras coisas, sinistro, cliente, renovação, é muita coisa. Mas se de repente você quiser, essa é a profissão do futuro, tá, gente? Tráfego. Mas no Copia e Cola a gente vai ensinar você a fazer os vídeos impactantes que colam, que grudam. Então, atenção com gestão de tráfego, tá? Como é que a gente está de horário, Marcial? Estamos tranquilo? Umas 11, mais uns minutinhos. Ó, tem uma legal aqui também, Rafa. Pelo que entendi, vocês mesmos fazem as suas campanhas no Instagram. O que poderia falar sobre público de interesse para os diferentes produtos de consórcio? Essa é boa, hein? Falando, né? Essa é boa. Esse aqui é nervoso. Ó, já fez a junção. Esse aqui já deu para entender o que ele é. Então, ó, você já pegou. Você sabe como que eu identifico o gestor de tráfego? Exatamente por formatação de públicos. Isso daí, até interrompendo, depois aproveitando, entra naquela questão que você queria vender para brasileiros que moravam fora. E não acertava, entendeu? Putz, isso é sensacional. Boa. Mas depois, entra, faz uma junção. Então, olha só. Quando eu preparo hierarquia de públicos, e não sei se você está, né? Talvez essa pergunta seja muito destinada e eu vou tentar não complicar muito. Mas quando você prepara uma hierarquia de públicos, primeiro, eu estou atrás de seguidores. Porque depois que eu trago esse cara como seguidor, eu fico bombando ele de informação todo dia de coisas que eu já postei no passado. Beleza? Então, para mim, públicos mais fortes são pessoas que engajaram com você nos últimos 30 e 60 dias. Se você ainda não tem seguidores o suficiente para engajamento, de mais de 2.000 engajamentos no mês, vai por 60. Esse público, para mim, é muito forte. Público seguidor. Se você não está fazendo uma campanha de engajamento e está com um público de seguidor, também não dá. Ah, agora, e os públicos de interesse? Cara, de novo, isso vai se comunicar com o tipo de criativo que você está gerando, que é o vídeo. Se você está falando do consórcio para a conquista do primeiro imóvel, você tem que utilizar algumas palavras-chave, como propriedade de imóvel. Quem é o principal comprador de consórcio hoje? Quem que são os perfis profissionais de maior consumo hoje? Médico, advogados, empresários, engenheiros. Opa, procura lá esses nomes. Aí. Com quem que você quer conversar? Né? Ah, eu quero falar de alta renda. Pô, o que que alta renda consome? iPhone? O que que alta renda consome?
uma Porsche, imóveis de luxo, ó, tem muita sacada, vinhos, Olha só. tem muita sacada aqui, hein? Eu não vou te contar a minha... Que Esse código não, né, Rafa? esse código eu código não conto O que todo. você está falando para a gente é você chegar no cliente sem falar de consórcio. Exato. A gente vai se comunicar. Apenas atingir o público. Como comprar um imóvel de 500 mil tendo só 200 mil na mão? De novo, eu estou falando de dinheiro, eu não estou falando de consórcio. Olha, você vai, através de uma ferramenta financeira, comprar um imóvel, você vai utilizar o sistema de lance embutido, mais fixo, mais lance livre. Você vai ter tanto de lance dentro de um público bem selecionado, a sua chance de contemplação é X. O cara quer saber como fazer, ele quer comprar um carro, ele quer comprar uma casa. Ah, porque o meu consórcio, eu vendo consórcio Porto Seguro, porque o consórcio Porto Seguro, cara, ele não quer saber do consórcio, ele quer saber da casa. Não frisa, não foca no produto, foca na estratégia do dinheiro, No projeto. no projeto. Rafa, tem uma aqui, ó. Quer Você falar, esqueceu Clebão? aí da minha parte, hein? De quê? Do público que você atingiu fora do país. Pô, você boa. fez um específico Vai para pra- case danado. Bem Que você lembrado. queria atingir, mas você não ia até que você... A gente preparou uma campanha para brasileiros fora do Brasil. Porque o cara tá ganhando em dólar, em euro, enfim, no que seja. Então ele já vem com o poder do câmbio, né? De novo, entender de dinheiro, poder do câmbio. Fora que, para quem mora nos Estados Unidos, tem uma regra previdenciária, aí você vai ter que estudar mais para entender. Mas tem uma grande oportunidade. Aí a gente começou a fazer anúncio para brasileiros fora do Brasil, fazendo a programação. Cara, não deu certo. Eu fiz o teste, vinha lead ruim, não vinha, não acertamos. Aí eu fiz uma outra programação, né? De novo, com a comunicação correta, né? Mas aí eu entreguei para todo mundo que fala português. E eu não excluí. Hoje, nós temos fora do Brasil, isso em 6 meses de construção, né? Desde a minha chegada, hoje nós estamos aí com aproximadamente uns 25, uns 20 clientes fora do Brasil. Eu tenho cliente nos Estados Unidos, brasileiros nos Estados Unidos, brasileiros na Espanha, Itália, inclusive da Itália fechamos semana passada, Reino Unido, Singapura, Olha que show. Japão. A gente tem que se acostumar com o atendimento 24 horas. E aqui, que vem o japonês perguntar depois do horário. Porque aqui nós estamos chegando no meio-dia, aqui é meia-noite lá. Quando dá 7, 8 horas da noite, é 7, 8 horas da manhã lá. O cara tá acordando. Veio a dúvida do consórcio, ele quer resposta. Eu tenho que me adequar ao tempo dele. Essas são algumas pontos bons e ruins para quem tem uma operação internacional. Nós já temos. Então, Que show. bem lembrado, bem lembrado. Rafa, vou fazer mais uma aqui, ó. Tem o Insta da corretora com material de todos os produtos. Você acha melhor ter um Insta segmentado para consórcio, para saúde, um para seguros ou não? Isso é difícil, né? Porque geralmente o cara tem a corretora ali, ele tem os produtos que são os carros fortes, né? Como que ele faz para falar de tudo ali, né? E conseguir nichar esses clientes? Qual que é o código para isso, Qual o Rafa? código? Manda um código. Olha, na minha opinião, você precisa ter uma Esconde página à parte, tá? Porque você pode, de novo, dá para mesclar? Dá. Você tem uma quantidade de seguidores boa, você faz, mas você vai ter que amplificar a sua comunicação daquele produto. Até porque às vezes assim, você já recebe muito lead do automóvel, você está muito ativo na sua página, em outros produtos, no Vida, você recebe muito lead. Cara, talvez se você começar a incluir consórcio, dê uma confundida. Então, se ele não trabalha, tipo assim, aí ele já tem uma carteira, beleza? Ele já tem uma carteira formada, e ele não trabalha muito, outros profissionais, ele faz Perfeito. Então, assim, o que a gente tem, inclusive nós temos aqui um caso, um case que a gente ajuda, que eles têm uma página, a página relativamente ainda não está tão engajada de seguidores,
eles se comunicam com os seguros, né? Eles são bem comunicativos, mas agora eles querem dar um foco no consórcio. Mas eles não trabalhavam isso nos outros produtos. Opa! Então a gente pegou o consórcio para engajar a página, né? Ela tem as outras soluções, mas olha só o mindset do negócio. Ela tem o cliente, ela está atrás do cliente de consórcio e ela vende os seguros como benefícios para esses clientes que vão comprar consórcio. Porque se você colocar numa hierarquia, é mais difícil você vender consórcio do que vender o seguro de automóvel. E automaticamente o seu cliente que comprou consórcio, com certeza ele vai comprar seguro de vida, automóvel, residencial aí contigo, tá? E aí tem que ter toda uma linha editorial. Você não vai falar de consórcio todo dia. Você tem que colocar 1, 2 dias falando de seguros, soluções, benefícios. Não vai só vender consórcio. Você contou aí de todos os benefícios que o cliente tem ali em ter o cartão da Porto, em ter o seguro da Porto? Pô, não vai entupir o cara só com coisa de venda. Mostra o benefício. Então, isso vai engajando. Então, na minha opinião, se a sua página não é uma página que você tá vendendo muito forte já lead de automóvel, essas coisas, vale a pena você injetar ele no consórcio, upa ele no consórcio, porque esses clientes, esses leads de consórcio vão virar seus clientes de auto, vida e outros produtos. É o que eu acho, tá? Rafa, eu vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta. Você falou que quando a gente visita com o corretor, a gente aprende muito. Eu estou aprendendo pra caramba com você, eu quero aprender mais uma para contornar essa objeção. A gente já tem um monte, mas eu quero ver a sua. Quando o cara te fala da campanha que está rolando, putz, eu não quero a redução, eu quero saber quanto eu vou pagar. Quando o cara te fala isso, ele não entende o benefício. O que você fala para esse cara? Porque para mim é um tapa na cara. O cara falar que o grupo com redução na parcela é ruim. É a chance que ele tem de pagar uma parcela menor até a contemplação, Bem menor, né? enquanto ele não tem a grana, não tem o bem, não tem o recurso, e menor ainda pós-contemplação. Então, o que você fala para esse cara? Quando o cara fala, putz, Rafa, gostei, mas eu quero sem redução. Então, de novo, cabe muito da explicação inicial, né? Então, para as pessoas que, por exemplo, estão querendo conquistar o primeiro imóvel, sair do aluguel, enfim, você tem que vender isso de novo como um benefício. Você vai falando, cara, você sabia que as empresas, né, e a Porto Seguro preparou um negócio bem especial para você, porque ela entende que você quer comprar o seu primeiro imóvel, mas que às vezes pagar o consórcio e o aluguel fica muito pesado. Então ela cria um redutor até que você seja contemplado. Então você paga menos. Então imagina, ela tá te dando uma forcinha aí para você sair do aluguel. E aí depois, aí o cara pode falar, mas depois fica caro. Não, meu amigo, porque depois você vai parar de pagar o aluguel. Ponto. E vai ficar caro E se for assim, sorteado. É o melhor dos mundos, né? E assim, Talvez fique menor ainda. E para muitas pessoas é a única chance de ter um imóvel próprio. Exato. Dessa forma. Porque você não consegue fazer um financiamento. Você não consegue pagar. Vai pagar uma parcela em paralelo. Entendeu? Então, quer dizer, tem que ser melhor. Não se isso. aguenta. E para o investidor ou para o cara que quer comprar mais de um imóvel, você vai falar para o cara o seguinte, cara, olha, eu já sei que você sabe mexer com dinheiro. Então você tem a oportunidade, então assim, em vez de você pagar por parcela cheia, pega esses 40% e investe. E assim, se você tiver dúvida como fazer isso, eu tenho como te ajudar. Ó você utilizando ali um pouco da tua autoridade, do seu entendimento. Se você não entender mais ou menos onde guardar, né? Você quer ver uma boa? Cliente liga para mim e fala assim, na contemplação, é melhor eu reduzir o prazo ou a parcela? Aí eu falo assim, olha, eu vou te dar uma resposta e eu tô com certeza garantindo que você é uma pessoa que sabe o que fazer com dinheiro. Porque se você falar para mim que você não sabe o que fazer com dinheiro, eu vou falar para você, antecipa. Agora, se você falar para mim que você, de fato, entende um pouco de dinheiro, então é melhor você pegar esse dinheiro que você empregaria para antecipação. Cara, compra um novo consórcio, constrói um novo imóvel, constrói uma nova oportunidade. Ou investe esse dinheiro, de novo, um troço que te cobra 0,11 de operação por mês. E você tem aí, num Tesouro Selic, 0,90, a rentabilidade cobre o custo. Tem que entender de dinheiro. Dívida boa não se quita. Pô, não, é dívida boa, perfeito.
não cai nessa, tá? Então, respondendo efetivamente a sua pergunta, quando o cara vem com isso e fala assim, meu amigo, a gente está te dando a oportunidade de você pegar esse dinheiro e você reunir, investir, trabalhar ele no mercado financeiro e para você tornar uma operação sustentável, esse dinheiro essa rentabilidade vai ajudar você a pagar a parcela do consórcio. Bumba! Excelente. Muito Você bom. perde negócio por causa de redução? Não, né? Porque às vezes eu escuto de corretor que o cara tá perdendo o negócio. Ele vai fazer no banco porque lá não tem. Cara, você tá maluco? Uma bobagem. Ah, Não bobagem. dá, né? Não tá aumentando Não. o custo. Né? Como é que estamos de dúvida? Alguma dúvida? Pessoal, dúvidas, mandem aqui no QIA. Rafa, estamos com quase 100 pessoas aqui, cara. Muito legal. Eu acho que a gente podia agradecer o Rafa, né? Com certeza. E como nós Aprendizado. presenteamos todos os últimos participantes, né, produção, faz um brinde aí pro Rafa. Vai ter alguma coisa aí pro Rafa? Ô, Liminha! Coisa aí. Olha lá, o Liminha quebrando tudo aqui. Rafa, uma lembrancinha nossa aí pra você, irmão. Obrigado. Cara, foi Você uma arrebentou, cara. A honra foi nossa. É bom, A galera obrigado, aprendeu irmão. pra caramba. Espero que você use pra frente pra tomar aquela gelada no final de semana. Olha isso aqui, ó. Pessoal. E ó, com a logo da Portobank, hein, meu? Isso aqui, ó. Isso aqui é terrível de bom. E eu tenho muito a agradecer, de novo. Para mim, durante 18 anos, foi um serviço de muita honra. Atender os corretores, ajudar os corretores. Eu sempre me guiei para realmente ajudá-los a comercialmente se tornarem melhores. Para quem não acreditou naquele monte de coisa que eu fazia, hoje eu vim para cá de propósito, tá? Então hoje é para sentar na mesma cadeira que vocês e eu ainda continuo servindo a todos, tá? Então, nós aqui da Conquistadores, eu e a Lise, através do Copia e Cola, através da Conquistadores, a gente se coloca extremamente à disposição e disponível para ajudá-los todos, tá? Então, enfim, que vocês tenham aí um mês de abril de muitas vendas e que o ano de 2024 realmente seja um ano memorável aí dentro do negócio de vocês, dentro das vendas de consórcio, tá bom? Obrigado. Boa. Galera, E obrigado. a gente encerra, né, essa série de corretor Pois compositor, né? Pois é, infelizmente, né? Entendeu? Eu tava adorando fazer já com essa Então, foi o galera. último encontro. Vem cá, Liminha. Vem aqui. Por favor. Lizzy, vem cá, dá um tchau pra galera também. Ah, moleque. Você é louco! Ó, Esse é o nosso se você não está utilizando o consultor, você está no caminho errado. Use esses caras, porque eles são a chave do negócio, tá? Então, o consultor que está ali, está te apoiando, está fazendo, te ajudando a vender, ele é importantíssimo. Usa esses caras ao extremo, porque eles ganham muito bem. Eles estacionaram 3 Porsche, cada um com uma Porsche aqui na porta. Eu tive que contratar um cara para olhar o carro deles aqui. Eles estão de olho, eles ganham bem. Utilizem eles, eles são principais e primordiais para você que quer evoluir na tua venda de consórcio. Boa. Aí agora eu quero ver o desafio. E o Márcio é o meu promotor predileto. Moleque. Galera, Galera, valeu, Liz. Obrigado de novo, Rafa. Agora é o Sensacional. seguinte, campanha. Ele quer saber quanto você vai vender esse mês. campanha tá no ar, tá voando, né? Temos uma semana decisiva, semana que vem, com bastante divulgação. Aí, Rafa, Lembrando, esse mês é um dos meses mais produtivos da Porto. sem dúvida. Então, semana que vem acelera, clientes sendo compartilhados, corretores sendo compartilhados. Gente, hora de vender, hein? Aí, Rafa, desafio. Quanto esse mês? Bom, ao vivo, assim. Brincadeira, de conversa. Galera, valeu. Sacana. Minha, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Sucesso para todos. Valeu.